Foi realizada na manhã desta quinta-feira, dia 15 de setembro, a Assembleia do Clero da Região Episcopal Nossa Senhora da Esperança. O encontro, que aconteceu na Paróquia Maria, Serva do Senhor, no bairro Alípio de Melo, em Belo Horizonte, reuniu os padres em uma reflexão e diálogo sobre temas importantes e decisivos. Muitos assuntos foram discutidos na Assembleia do Clero da Região Episcopal Nossa Senhora da Esperança. O principal deles, a 5ª Assembleia do Povo de Deus. Pelas palavras do bispo referencial para a região, Dom Joaquim Giovanni Mol Guimarães, é importante ouvir e também dialogar com as dimensões de evangelização na Arquidiocese de Belo Horizonte. Então, uma assembleia é uma igreja reunida. A palavra igreja significa assembleia, são pessoas reunidas. Então, o que a gente pode constatar numa avaliação do lado positivo é que até agora a gente tem conseguido, apesar de muitas dificuldades, reunir pessoas na paróquia, na forania, na região. Não o tanto que talvez fosse desejável, mas estamos conseguindo. Então, esse é um grande ganho, porque sem as pessoas reunidas, a Assembleia não acontece. Segundo aspecto, as pessoas reunidas em Assembleia estão refletindo e decidindo, fazendo escolhas. Então, esse é o ganho, talvez o mais importante. Está, por exemplo, se direcionando para um processo de uma maior inserção social da igreja, alguns pontos de renovação da vida comunitária, inclusive, por exemplo, no esforço grande de incluir os diferentes, não só as diferenças, mas as pessoas portadoras de diferenças, portanto, os diferentes. Incluir, porque ali é o lugar onde as pessoas precisam estar com suas demandas, seu jeito de viver. E uma espiritualidade sempre mais alicerçada na palavra de Deus e particularmente em Jesus. Então, eu considero uma avaliação positiva. Agora, o que fica como ponto de interrogação? Nós avançaremos na prática? A igreja, de fato, que nós estamos desenhando pela Assembleia, acontecerá na realidade concreta da vida da igreja e da arquidiocese? Essa é a grande questão, essa é a grande busca que nós queremos. Desejamos fazer isto e tomara que isso aconteça. O caminho está sendo feito, né, por grande parte da nossa região episcopal. Um grupo ou outro, uma comunidade ou outra que não conseguiu assim dar os passos sugeridos. Mas a gente fica muito feliz com o empenho, com a participação, as foranias, e a última Assembleia da região também foi muito envolvente. É claro que a perfeição é só com Deus, mas assim o pessoal tem discernido e encontrado realmente diretrizes que apontam o caminho para uma nova evangelização. Nós vivemos esse ano intenso de reflexão, foram diversas possibilidades de participações, tanto dos padres quanto dos leigos. O que nós vimos foi um crescimento bastante significativo e amadurecimento no coração e na percepção das pessoas, no que diz respeito à consciência de eclesialidade, de cidadania eclesial em relação à nossa arquidiocese. A 5ª PD é uma assembleia natural, normal, do caminho da igreja, faz parte do seu processo de evangelização. A igreja para repensar o seu caminho, para revisitar as suas próprias forças, e nós podemos dizer que estamos concluindo um belo momento de retomada da nossa caminhada evangelizadora na Arquidiocese de Belo Horizonte, e podemos nos alegrar muito porque as intuições que estão nascendo deste caminho apontam para uma verdadeira esperança de acerto no foco da evangelização, pensando assim em melhor servir a Igreja Católica aqui na realidade de Belo Horizonte.